Oi, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano Souza, de História, do SEMEAC, e eu trago para vocês hoje uma aula de História de um tema muito interessante. De duas culturas que moldaram a história do mundo ocidental. Olha só, cultura greco-romana. Vou trazer aqui e relembrar em vocês um pouco do que vocês já estudaram dos elementos principais, tanto da Grécia quanto de Roma. Ok? Tudo bem? Você vai gostar bastante, vai relembrar vários conteúdos aí, inclusive lá do ensino fundamental, quando você viu isso aí no 7º ano, no 8º ano. Ok? Vem comigo, olha só. Introdução à cultura greco-romana. A cultura que a gente chama de cultura greco-romana, pessoal, é porque a cultura romana, na verdade, se apropriou muito da cultura desenvolvida pelos gregos. Obviamente, os gregos vieram primeiro, se desenvolveram primeiro, desenvolveram sua cultura primeiro. Os romanos, posteriormente, se apropriaram de muita coisa da cultura grega, tá? Da religião, dos conceitos de cidadania, dos conceitos políticos, enfim. Então, podemos dizer que são civilizações fundamentais. Acompanha comigo. As culturas grega e romana floresceram na região do Mar Mediterrâneo, ali na Europa, estabelecendo as bases da civilização ocidental. Sua influência mútua criou um legado cultural extraordinário que atravessa milênios. É como eu acabei de falar para vocês. Se desenvolveu a cultura grega, posteriormente a cultura romana se apropriou de muita, mas muita coisa mesmo, da cultura grega, do legado grego, e o legado romano se perpetua na nossa sociedade, na nossa história, até os dias atuais, em diversas áreas. Língua, direito, conceito de cidadania, democracia, etc. Tudo bem? Olha só, hoje, os seus princípios permanecem vivos em nossos sistemas políticos, expressões artísticas, pensamento filosófico e estruturas jurídicas. Então, o legado dessas duas civilizações para a nossa civilização aqui no Ocidente, para as civilizações ocidentais, para a civilização brasileira como um todo, é muito importante. Vamos começar ali pelos gregos, a civilização grega. A civilização grega você sempre estudou e aqui eu quero relembrar em vocês os períodos e principais características desses tempos gregos aí, tá? Que chamamos aí de períodos gregos. Você estudou sempre dessa forma e é assim que as coisas realmente aconteceram, divididos por épocas, por eras, cada uma com sua característica. Veja só, nós temos, por exemplo, aí o período pré-homérico, o período ali antes do poeta Homero, tá? Deixar o seu legado. É a origem das primeiras comunidades creto-micênicas, que vão dar origem depois às comunidades gregas, tá? Temos aí o período homérico, que é o segundo período. A época de Homero, da formação cultural da Grécia, aonde, por exemplo, ali são escritos os poemas de Homero, Ilíada e Odisseia, que narram aventuras, né, e epopeias do início da formação da cultura grega, da guerra com outros povos. Tudo isso é no período homérico. No período arcaico, que é o período terceiro aqui, olha, nós temos o surgimento das polis. Professor, o que são polis? São as cidades gregas. As polis gregas, as cidades gregas, começam a surgir, começam a ganhar importância. Quantas cidades, professor? Centenas. Algumas mais importantes, obviamente. Esparta, Atenas, Tebas, Corinto e por aí afora. Mas eram dezenas de cidades que precisavam se desenvolver de maneira autônoma, muitas vezes de forma autossuficiente, por conta da geografia do terreno grego,
das distâncias, do isolamento, elas precisavam se desenvolver de forma autônoma, independente. Cada uma com seu próprio governo, cada uma com suas próprias leis, regras. Mas então, professor, o que unia elas em torno de um mundo grego? A língua grega e a religião politeísta. Tudo bem? Vamos seguir então. O quarto período da história grega é o chamado período clássico. O período clássico, pessoal, no período clássico, nós já temos essas polis formadas. Então, o período clássico é o apogeu cultural dessas polis. Apogeu é o ponto máximo de desenvolvimento, tá, pessoal? É o ponto ali maior de desenvolvimento dessas cidades, dessas polis. E também é o apogeu da democracia, dos conceitos de cidadania que levam à democracia, surgida principalmente na cidade de Atenas. Atenas é a grande polis da Grécia Antiga, onde se filosoficamente se desenvolve o conceito de cidadania, o conceito de cidadão, e a partir daí um conceito de democracia, de votar, o bem-estar da cidade, as medidas que vão ser tomadas. E quem é o cidadão? É qualquer pessoa? Não. Tem aí vários critérios para ser cidadão em Atenas, na Grécia Antiga. Vários. Lembra deles? Tem que ser filho de pai e mãe ateniense, não pode ser estrangeiro, não pode ser escravo, não pode ser mulher, então tem que ser homem, maior de 21 anos, ter renda. São vários critérios para ser cidadão na Grécia Antiga, para participar da democracia, para participar das assembleias e poder votar nas assembleias, exercendo o papel de cidadão dentro da democracia ateniense. Certo? Então, o período clássico é o apogeu, é o ponto máximo de todas essas características. Relembrou aí? Tenho certeza que sim. O último período é o período helenístico. É o período aí da expansão cultural da Grécia a partir do reinado de Alexandre Magno, o Alexandre o Grande, lembra? Porque no período clássico tem o apogeu cultural da Grécia, mas também tem as grandes guerras que vão lançar a Grécia aí num período de bastante instabilidade. As guerras médicas, não é? As guerras entre as cidades e estados gregas também vão acontecer aí, tá? A Guerra do Peloponeso, enfim. Posteriormente, a Grécia vai ser conquistada pela Macedônia, que tem como grande líder o Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que queria expandir, e expandiu, obviamente, a cultura grega, o legado grego, até os confins da terra conhecida. Tá? Esse período, onde a Grécia é unida em torno de um único governante, é chamado de período helenístico. É a expansão cultural da Grécia a partir do controle de Alexandre Magno, também conhecido na historiografia como Alexandre o Grande. A civilização grega, então, tem aí as cidades-estados que são emblemáticas, as duas maiores, inclusive, olha só, Atenas, Esparta, são as duas principais cidades-estados da antiga Grécia. Atenas é o berço da democracia, é o centro filosófico e artístico da Grécia. E esse legado, a democracia, como você percebe, está aí na nossa sociedade, nos dias atuais. A filosofia, a arte, está aí. Já Esparta é uma sociedade militarista, não é uma oligarquia rigorosa. E, como você sabe, o militarismo ainda existe e persiste, até os dias atuais, principalmente no Ocidente. Mas a civilização grega também é o lar do pensamento filosófico. Sócrates, que questionou verdades absolutas, Platão, que desenvolveu a teoria das ideias, Aristóteles, que sistematizou o conhecimento científico. Esses filósofos juntos criaram os pilares do pensamento ocidental. E na arte, a arquitetura grega
É uma arquitetura monumental, observa aqui. É uma arquitetura monumental. Templos harmoniosos, com 3 ordens de colunas. A coluna dórica, que é uma coluna mais robusta, a coluna jônica, que é a mais elegante, e a coríntia, que é a coluna mais ornamentada. Uma perfeição geométrica, simetria que definiram cada estrutura. Inclusive, a cultura romana que vem depois se apropriou muito disso, a ponto de que você vê uma determinada construção nesses formatos, você fica com dúvida, você fica pensando, isso é grego, isso é romano? Porque as culturas se fundem, se unem. A cultura romana se apropria de muita coisa, inclusive da arquitetura grega, tá? A escultura, não é, antropomórfica também é uma característica do período arcaico ao helenístico. Os escultores gregos evoluíram da rigidez à representação realística, realista aí do movimento, da emoção humana, buscando a perfeição anatômica. Você vê uma estátua grega, por exemplo, ela tem detalhes na musculatura, uma coisa bem legal. E a pintura em cerâmica, vasos decorados com cenas mitológicas e cotidianas que revelam narrativas sobre deuses, heróis e a vida diária dos gregos antigos. A mitologia e a religião. Na Grécia tinha o panteão divino. Os gregos adoravam deuses antropomorfos que habitavam o Monte Olimpo, cada um com personalidade, poderes e domínios específicos. Zeus era o rei dos deuses, senhor do céu e do trovão. Afrodite, deusa da beleza, amor e paixão. Atena, deusa da sabedoria, estratégia e guerra justa. Dionísio, deus do vinho, festa e teatro. Só tinham esses, professor? Claro que não. Haviam deuses e divindades para tudo, praticamente. Muitos outros. Ok? E inclusive os semideuses, como Hércules, por exemplo, que é o resultado aí, é o nascimento de um filho de um deus, Zeus, com uma mulher, não é? Uma terrena. Aí nasce um semideus que habita na terra, mas que tem poderes extraordinários. Isso tudo é fruto da mitologia grega. Ok? Interessantíssima, inclusive. E a civilização romana? A civilização romana, ela também teve seus períodos, viu? A monarquia, que aí tem a fundação lendária de Rômulo e Remo, lembra disso? Os irmãos que se estabeleceram reis aí em uma cidade e Rômulo matou Remo. Esses irmãozinhos que teriam sido abandonados no rio Tibre, resgatados e amamentados por uma loba, depois resgatados por um casal de pastores e depois se tornaram rei da cidade sobre 7 colinas, que mais tarde viria a ser Roma. Ok? E, inclusive Rômulo teria sido o primeiro rei de Roma, no período da monarquia romana. Temos a República, aqui ao lado, olha, a República Romana, que é um sistema complexo, com Senado, cônsules, magistraturas. É o período de maior expansão territorial e conflitos internos que marcam essa era. É o período em que Roma mais se expande no período republicano, mas também tem seus maiores problemas. Ok? Um governo muito descentralizado. Ali mandava os cônsules, mandava o Senado, enfim. E tem o período talvez o mais famoso de todos, mais retratado no cinema, o período imperial, quando Augusto torna-se o primeiro imperador de Roma e Roma alcança aí o seu apogeu, o seu ponto máximo, não é, gente? Territorial e cultural, dominando todo o Mediterrâneo. Olha aí que obra interessante, o Coliseu, tá? O Coliseu, esse grande anfiteatro romano. Além dele, arquedutos, inovações técnicas, marcam a cultura romana, que, como já falei para vocês, se apropriou em muito da cultura grega para poder existir. O direito, a filosofia, a cultura política em Roma, né? O direito romano,
a filosofia prática, a integração cultural, então o sistema jurídico, que estabeleceu princípios fundamentais, como o habeas corpus, a presunção de inocência, os direitos contratuais, tudo isso vem do Código Justiniano Romano. A filosofia prática, o estoicismo, né, que pregava a virtude e a aceitação racional do destino, o epicurismo, que buscava a felicidade através do prazer moderado, a integração cultural, a expansão romana que disseminou o latim, construiu estradas monumentais, integrou povos, toda uma estrutura administrativa, criando uma unidade cultural sem precedentes na história. Então, o legado romano, que é inspirado no legado grego, moldou a cultura ocidental, do ponto de vista do direito, da filosofia, da cultura, da arquitetura, de diversas formas. Sei que você relembrou muitas coisas. E dentro do que você já sabe e relembrou hoje aqui, eu vou te convidar a, olha só, resolver comigo essa questão. Acompanha comigo então. No século V a.C., Atenas vivia uma intensa transformação política. As tensões entre aristocratas e camponeses pobres levaram à criação de novas instituições políticas que buscavam equilibrar o poder e garantir maior participação popular. Foi nesse contexto que surgiram as bases da democracia. Qual foi, então, a principal característica que diferenciou a democracia ateniense dos sistemas políticos anteriores? Letra A concentração de poder nas mãos dos sacerdotes. Letra B, a participação direta dos cidadãos nas decisões políticas da cidade. Letra C, o domínio militar sobre as assembleias civis. Letra D, a criação de uma monarquia hereditária. Ou letra E, a exclusão de camponeses da vida pública. Eu sei que você sabe responder essa questão com seu conhecimento. E você marca a letra B, a participação direta dos cidadãos nas decisões políticas da cidade. Isso diferencia a democracia dos sistemas anteriores, que vêm antes desse pensamento, que é uma característica desenvolvida lá na Grécia. Tudo bem, gente? E que hoje está presente uma democracia que, ao contrário da Grécia, que tinha uma democracia direta, hoje vivemos numa democracia indireta, onde, ao invés de reunir e decidir as coisas, nós elegemos representantes. Ok? Tudo bem? Para concluir, nós temos aí que verificar que nós temos entre Grécia e Roma mais de 2.500 anos de influência. 3 pilares fundamentais marcam a história dessas civilizações: a democracia, o direito e a filosofia, que trazem até nós um legado permanente que vai perpassar ainda muitos séculos. Fundamentos políticos, expressões artísticas e culturais, pensamento, instituições. Observa aqui, olha, embaixo, o nosso mundo atual é reflexo vivo da cultura greco-romana. Cada vez que votamos, estudamos filosofia, admiramos um edifício clássico, reconectamos com esse legado extraordinário que atravessa milênios e que ainda vai perpassar muitos séculos. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, é um assunto maravilhoso, bom de aprofundar ainda mais os conhecimentos, que é um tema muito importante, que tem muito a ver com a construção da identidade ocidental. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo encontro. Tchau, tchau.